O milagre que mudou a vida de Juliana. Juliana tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, esclerose lateral amiotrófica, ALA. Uma doença degenerativa sem cura, que aos poucos tirava suas forças, sua fala e, segundo os médicos, sua esperança. Os primeiros sinais começaram com uma fraqueza nas pernas, depois as mãos tremiam ao segurar um copo. Em poucos meses, ela já não conseguia mais subir escadas sem ajuda. Os exames confirmaram o pior: seus neurônios motores estavam morrendo, e o corpo, pouco a pouco, deixaria de responder. Os médicos foram diretos: prepare-se. Em 2 ou 3 anos, você dependerá completamente de outras pessoas. Não há tratamento que reverta isso. Juliana chorou no consultório, sentindo o peso daquelas palavras. Ela era independente, trabalhava como professora, amava ler e escrever. Como aceitar que tudo isso seria tirado dela? As noites se tornaram longas. Juliana orava sozinha em seu quarto, mas as palavras pareciam se perder no ar. Sua família, embora carinhosa, não tinha fé forte. Sua mãe, católica praticante, acendia velas e rezava terços, mas Juliana sentia que precisava de algo mais. Até que um dia, enquanto folheava um jornal antigo, encontrou um pequeno anúncio: culto na Congregação Cristã no Brasil, Rua das Flores 45, todos são bem-vindos. Não sabia quase nada sobre aquela igreja, só ouvira falar que era um lugar simples, onde as pessoas viviam uma fé sincera. No domingo seguinte, com dificuldade para caminhar, mas determinada, Juliana pediu a uma vizinha que a levasse até lá. Chegando à porta da CCB, Juliana sentiu uma paz que não entendia. Não havia bandeirolas, nem música alta, nem pregadores famosos. Só um prédio modesto, com irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, alguns de chapéu, outros com vestidos longos e saias abaixo do joelho. Os homens, de camisa social, cumprimentavam uns aos outros com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. Ninguém a olhou com pena por sua dificuldade ao subir os degraus. Dentro do salão, tudo era ainda mais simples: cadeiras de madeira enfileiradas, uma mesa ao fundo com uma Bíblia aberta e 2 cálices prateados. Não havia instrumentos musicais, mas os hinos eram cantados com tanta união que pareciam ecoar no coração. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. Juliana sentiu os olhos marejarem. Aquela gente cantava como se cada palavra fosse uma oração. Um ancião, homem de cabelos brancos e voz serena, dirigiu a reunião. Falou sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus ouve o clamor dos que confiam nele. Depois, veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam, e Juliana, mesmo com dificuldade, tentou fazer o mesmo. Uma irmã ao seu lado, percebendo sua luta, segurou-lhe o braço com delicadeza. Deus está aqui, minha irmã, sussurrou. Foi então que Juliana ouviu algo que nunca esqueceria. Um irmão se levantou e deu um testemunho: há 1 ano, minha filha estava paralítica. Os médicos disseram que não andaria mais. Mas nós oramos, e hoje ela corre pelos corredores da casa. A Deus toda a glória. O salão inteiro respondeu: amém. Juliana sentiu algo estremecer dentro dela. Seria possível? Ela também poderia ser curada? Nas semanas seguintes, Juliana não faltou a nenhum culto. Mesmo quando suas pernas fraquejavam, os irmãos a ajudavam a entrar, sempre com um sorriso. Ela começou a participar das reuniões de oração, onde os irmãos intercediam uns pelos outros com lágrimas nos olhos. Uma irmã chamada Marta, que havia perdido um filho e encontrado consolo na fé, tornou-se sua amiga. Deus não nos abandona, Juliana. Às vezes, Ele permite a prova para fortalecer nossa fé, dizia, enquanto segurava suas mãos trêmulas. Um domingo, após a Santa Ceia, momento sagrado em que os irmãos, de pé, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião fez um chamado: se alguém aqui precisa de um milagre, que se levante e peça com fé. Juliana hesitou. Seu coração batia forte. Mas então, como se movida por uma força maior, ela se ergueu, apoiada em Marta. Eu tenho ela, irmão. Os médicos disseram que não há cura. Mas eu creio que Deus pode me curar, disse, com voz trêmula. O ancião aproximou-se, colocou as mãos sobre sua cabeça e orou: Pai Celestial, tu que és o médico dos médicos, que curaste os leprosos, os cegos e os paralíticos, olha para esta filha tua.
fortalece sua fé e, se for da tua vontade, restaura seu corpo. Em nome de Jesus, amém. O salão inteiro repetiu, amém. Juliana sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes. Mas algo mudou dentro dela. Naquela noite, Juliana sonhou com uma luz branca envolvendo suas pernas. Acordou assustada, mas, ao tentar mover os dedos dos pés, que há semanas mal respondiam, sentiu-os mexer com mais força. No dia seguinte, ao tentar levantar-se da cama, notou que suas pernas sustinham seu peso por mais tempo. Ela não contou a ninguém de início, com medo de ser apenas sua imaginação. Mas uma semana depois, no culto, quando o hino a Jesus, a alegria dos que choram foi entoado, Juliana sentiu lágrimas escorrerem. Ela conseguia ficar em pé sem apoio. Suas mãos, antes trêmulas, seguravam o inário com firmeza. No culto seguinte, ela se levantou para dar seu testemunho. Com voz firme, disse: Irmãos, Deus me curou. Os médicos não têm explicação. Minha força está voltando. Não foi medicina, não foi sorte. Foi a mão de Deus. O salão explodiu em glórias. Muitos choravam. O ancião, com os olhos brilhantes, disse: Este é o poder da oração e da fé. Deus ainda opera milagres. Juliana voltou ao neurologista. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. A degeneração havia parado. Seu corpo, pouco a pouco, recuperava as funções. Isso não tem explicação científica, admitiu o médico, perplexo. Juliana sorriu. Eu sei quem fez. Hoje, Juliana não só caminha sem ajuda como volta a lecionar. Toda semana, ela está na CCB, cantando os hinos, participando da Santa Ceia, ajudando outros que chegam com dor no coração. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de medos, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. Sua lição de vida? Deus não nos promete um caminho sem provas, mas promete estar conosco em cada uma delas. Na congregação cristã, aprendi que a verdadeira riqueza não está em milagres espetaculares, mas na simplicidade de uma fé que não desiste. E quando menos esperamos, Ele age. E assim, entre hinos e instrumentos, orações ajoelhadas e irmãos que se amam sem interesse, Juliana encontrou não só a cura para seu corpo, mas a paz para sua alma. Um dia, enquanto Juliana ajudava na distribuição dos pães da Santa Ceia, uma jovem chamada Mariana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no colo um bebê de poucos meses, frágil e com a pele amarelada. Irmã, os médicos disseram que meu filho tem uma doença rara no fígado. Eles falam em transplante, mas as chances são poucas. Não sei mais o que fazer, confessou, a voz trêmula. Juliana reconheceu naquele desespero o próprio medo que já havia sentido. Abraçou Mariana e, sem hesitar, disse: Vem, vamos orar juntas. As duas se ajoelharam ali mesmo, entre os bancos de madeira, enquanto irmãos ao redor se uniram em silêncio, intercedendo. Não havia palavras bonitas, apenas um clamor sincero: Senhor, tem misericórdia deste pequeno. Semanas se passaram. Mariana voltou à igreja com o mesmo bebê, mas desta vez seus olhos brilhavam. Os exames melhoraram. Os médicos não entendem, mas o fígado dele está se regenerando sozinho, contava, emocionada. O menino, antes tão fraco, agora sorria e mexia as mãozinhas com força. Juliana sorriu, lembrando de sua própria história: é assim que ele faz. Quando a gente menos espera, no meio da nossa fraqueza, Deus mostra que está no controle. Mas o milagre não parou por aí. O marido de Mariana, que há anos se afastara da igreja por causa das dificuldades, começou a acompanhá-la aos cultos. Uma noite, durante a pregação, ele se levantou e pediu para ser batizado. Vi minha família sendo transformada aqui. Se Deus pode curar meu filho, pode mudar meu coração também, disse, com a voz embargada. Juliana observava tudo aquilo e sentia o coração transbordar. Não era só ela, não era só Mariana, era uma corrente de bênçãos que começava com um simples gesto de fé. Na CCB, ela havia aprendido que os milagres não são só para alguns, mas para quem crê e persiste. Não são só curas físicas, mas corações restaurados, lares unidos, vidas que renascem. Certa manhã, enquanto organizava a sala das crianças para a escola dominical, Juliana recebeu uma ligação.
Era mãe de um ex-aluno seu, um jovem que há anos lutava contra a dependência química. Juliana, não sei como agradecer. Meu filho veio ontem para casa. Disse que um irmão da congregação o procurou, orou com ele e o levou para os cultos. Hoje, ele está limpo e quer ser batizado. Mais uma vida resgatada, mais um milagre que não teve alarde, mas que mudaria uma família para sempre. À noite, no culto, enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, Juliana fechou os olhos e agradeceu. Não pela fama, não por reconhecimento, mas pela certeza de que, na simplicidade daqueles bancos de madeira, Deus operava maravilhas. Cada história que ela via se desdobrar era como um eco da sua própria, pessoas comuns, com dores comuns, encontrando um Deus que nunca as abandonou. E assim, entre orações ajoelhadas e o cheiro do pão sem fermento da Santa Ceia, Juliana entendia cada vez mais: os maiores milagres não são os que viram manchete, mas aqueles que transformam o cotidiano. Um coração que se abre, um lar que se reconcilia, uma alma que encontra paz. Na congregação cristã, ela havia descoberto que a fé não é um refúgio para os fracos, mas uma força para os que não desistem. E que, no tempo certo, Deus sempre age, às vezes com um toque suave, outras com uma mudança radical, mas sempre com um amor que não falha. Por isso, toda vez que alguém lhe perguntava como havia sido curada, Juliana respondia com um sorriso: não foi só meu corpo que Deus curou. Ele me ensinou que, quando a gente entrega os pedaços quebrados da vida para Ele, Ele devolve tudo restaurado e ainda usa a gente para abençoar outros. E assim, sua história se multiplicava, provando que, onde a fé é verdadeira, os milagres nunca cessam. Juliana não imaginava que sua vida se tornaria um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Depois da cura, ela sentiu um chamado no coração para voltar à congregação não apenas como membro, mas como uma serva disposta a estender a mão para quem ainda carregava a dor. Começou a visitar irmãos enfermos no hospital, levando não só palavras de conforto, mas também o mesmo amor que havia recebido. Muitas vezes, bastava ela orar e contar sua história para que os rostos marcados pela doença se iluminassem com uma esperança nova. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes, conheceu a Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhar cansado. Ela havia perdido o marido há pouco tempo e lutava para criar os 3 netos sozinha. Já não tenho forças, minha filha, confessou, segurando um lenço gasto entre os dedos. Juliana não ofereceu respostas prontas, mas se sentou ao lado dela e, com voz firme, disse: Deus não nos abandona, Dona Maria. Ele viu minhas lágrimas e enxugou. Vai ver as suas também. Naquele momento, não era só uma promessa, era uma certeza que vinha de quem já havia sido levantada do chão. Semanas depois, Dona Maria voltou à igreja. Desta vez, não para pedir ajuda material, mas para agradecer. Depois que a senhora orou comigo, algo mudou, contou, os olhos brilhando. Consegui um trabalho de faxina, os meninos estão na escola e, o mais importante, sinto uma paz que não tinha antes. Juliana abraçou a mulher, sabendo que aquele não era seu mérito, mas a mão de Deus agindo mais uma vez através da obediência simples de quem se deixa usar. Os anos passaram, e o que começou como um gesto de gratidão se tornou um ministério. Juliana, que antes se sentia inútil por causa da doença, agora via Deus multiplicar seus passos. Jovens desanimados encontravam nela um exemplo de superação, casais em crise ouviam seus conselhos baseados na palavra e na experiência, até médicos que a haviam desenganado vinham, curiosos, perguntar como uma mulher que deveria estar acamada estava ali, cheia de vida e propósito. Certa noite, após um culto de oração, um rapaz chamado Lucas se aproximou. Ele tinha apenas 18 anos, mas carregava no rosto a marca de quem já havia visto demais. Irmã Juliana, eu não aguento mais, desabafou, com a voz embargada. Minhas escolhas me afundaram, e agora não vejo saída. Ela o olhou com compaixão, lembrando-se de quando também se sentirá sem esperança. Deus não olha para onde a gente já caiu, Lucas. Ele olha para onde a gente pode chegar se confiar nele. E, ali mesmo, entre lágrimas e arrependimento, o jovem entregou sua vida a Cristo. O milagre de Juliana não foi só a cura do corpo, mas a transformação de uma vida que, antes frágil, tornou-se um canal de bênçãos. Ela aprendeu que, na congregação cristã, não há casos perdidos, apenas almas que ainda não encontraram o abraço do Pai. E assim, entre orações, lágrimas derramadas e sorrisos reconquistados, sua história continuou a se escrever não como um feito seu,
mas como mais uma prova de que, quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele a usa para tocar muitas outras. Porque milagre mesmo não é só o que muda nossa situação. É o que muda nosso coração. E isso, Juliana sabia bem, nunca cessa. Os dias que se seguiram foram como um desabrochar depois de uma longa noite. Juliana, que antes mal conseguia se levantar da cama sem sentir dores agudas nas costas, agora corria pela casa ajudando a mãe nos afazeres, arrumando a cama do irmão mais novo e até preparando o café da manhã com um sorriso que não cabia no rosto. Os vizinhos, que antes cochichavam sobre a coitada da Juliana, agora paravam para ouvir seu testemunho, espantados com a mudança. Foi na congregação, Dona Maria, ela dizia, com os olhos brilhando. Lá, Deus não só me curou, como me ensinou a viver. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Um domingo, enquanto Juliana ajudava a organizar as cadeiras na sala de cultos, notou um casal sentado nos últimos bancos, com os rostos marcados pela preocupação. A mulher, magra e de mãos trêmulas, apertava um lenço molhado de lágrimas. O homem, de olhar perdido, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Algo em Juliana se mexeu. Ela se lembrou daquela noite em que, sozinha no quarto, havia chorado até não ter mais forças, até sentir que nem Deus poderia ouvir seus pedidos. Mas Ele ouvirá. E agora, era como se uma voz sussurrasse em seu coração: vá até eles. Com um nó na garganta, ela se aproximou. Irmãos, tudo bem? Posso sentar aqui do lado? A mulher levantou os olhos, surpresa com a gentileza daquela jovem que nem conhecia. Meu nome é Juliana, ela continuou, baixinho. E se o senhor e a senhora permitirem, gostaria de contar uma coisa que aconteceu comigo. Então, ali mesmo, entre os bancos de madeira e o cheiro de café que vinha da cozinha da igreja, Juliana compartilhou sua história. Falou da dor, do desespero, da noite em que quase desistiu. Mas falou, acima de tudo, da mão que a levantou quando ela já não tinha forças. O casal ouviu em silêncio. Quando ela terminou, o homem, com voz embargada, confessou: nossa filha está no hospital. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Nós não sabemos mais o que fazer. Juliana não hesitou. Pegou as mãos deles, ainda úmidas de lágrimas, e disse com uma certeza que não vinha dela: vamos orar. Agora. Deus ouve. Eu sei que Ele ouve. E oraram. Não com palavras bonitas ou rezas decoradas, mas com o coração quebrado e a fé que nasce quando já não há mais onde se agarrar. Naquela noite, depois do culto, Juliana foi com o casal até o hospital. Entraram no quarto da menina, uma criança de apenas 9 anos, pálida e conectada a aparelhos. A mãe, ao ver a filha daquele jeito, quase desmaiou de dor. Mas Juliana, com uma calma que só quem já viu o impossível pode ter, colocou a mão na testinha da criança e começou a cantar um hino suave: Deus é amor, tão terno amor. Os minutos passaram. Os aparelhos continuavam a apitar, mas algo no ar havia mudado. De repente, a menina mexeu os dedos. Depois, abriu os olhos, confusos a princípio, até que um sorriso fraco, mas real, iluminou seu rostinho. Mamãe, ela sussurrou. Os médicos, chamados às pressas, não conseguiram explicar. Os exames, que antes mostravam um quadro irreversível, agora indicavam uma melhora inexplicável. Em uma semana, a menina estava sentada na cama, pedindo sorvete. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Aqueles que antes duvidavam agora vinham até a congregação, não por curiosidade, mas por necessidade. E Juliana, que um dia fora carregada nos braços dos irmãos por não conseguir andar, agora estendia as mãos para levantar outros. Não por mérito próprio, mas porque havia aprendido que, na CCB, ninguém é deixado para trás. Cada lágrima é enxugada, cada dor é compartilhada, e cada milagre, por menor que pareça, é um grito de que Deus está vivo e age entre os seus. Anos depois, naquela mesma igreja, uma jovem de cabelos cacheados e um vestido simples se levantou para dar seu testemunho. Era a menina que fora curada. Ao seu lado, sorrindo com os olhos cheios d'água, estava Juliana, agora uma irmã experiente, que havia visto de perto como Deus transforma cinzas em beleza. Eu só era uma pessoa comum, com medos e fraquezas, ela disse à congregação. Mas Deus não precisa de heróis. Ele precisa de corações dispostos a dizer: eis-me aqui.
E quando a gente diz isso, ele faz coisas que a gente nem sonha. Porque milagre, afinal, não é só a cura que vem de repente. É a vida que se reconstrói aos poucos. É o medo que se torna coragem. É o desespero que vira esperança. E tudo isso, Juliana sabia, começa quando a gente se ajoelha e diz: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E ele, fiel como sempre, responde. A menina, agora com os olhos brilhantes e as mãos firmes, continuou. Eu não fui curada só do corpo. Fui curada da solidão, do medo de não ser suficiente. Aprendi que Deus não tira só a dor, ele nos ensina a dançar sobre as cicatrizes. Hoje, quando olho para Juliana, vejo o que a fé persistente pode fazer, transformar uma enfermeira cansada em uma mulher que abraça o mundo com esperança. E quando olho para mim, vejo que o milagre não acabou no dia em que levantei da cama. Ele continua cada vez que escolho confiar, mesmo quando não vejo o caminho. A congregação ficou em silêncio, enquanto o vento suave entrava pelas janelas abertas, como um suspiro do céu. Juliana segurou a mão da menina, agora sua irmã, em fé, e sorriu. Não eram mais duas almas quebradas, mas testemunhas de que Deus escreve as melhores histórias com os pedaços que sobraram. Reflexão final. Milagres não são só relâmpagos no céu. São sementes plantadas no choro, que brotam no tempo certo. A menina curada e Juliana, a que aprendeu a crer de novo, provaram que Deus não muda as circunstâncias, apenas Ele nos muda por dentro, até que a dor vire propósito e o vazio, um altar. Lição de vida. O maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando entregamos nossas cinzas. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dizerem: eis-me aqui, é mesmo tremendo. E Ele? Ele sempre responde, às vezes com uma cura, sempre com sua presença. Fim.